Hoje a gente vai falar sobre os protistas. Alguém sabe mais ou menos o que é? Se tem alguma ideia da escola? Nossa, da escola, é foda. Gente, podem ligar o microfone, eu não tô gravando vocês. É o reino dos fungos, será? Não, Chuchu, o reino dos fungos é o reino fungi. Aqui a gente vai falar sobre os protozoários, que envolvem dois grupos. Primeiro vamos falar da classe em geral. Eles são eucariontes. Vocês lembram o que isso quer dizer? Que possuem núcleo definido. Isso. Eles têm aquela membrana ao redor do núcleo. Por isso que é eu. Eu é verdadeiro. Carionte vem de carioteca. Então eles possuem essa carioteca. Eles são unicelulares. A maioria deles é de vida livre, mas eles costumam estar em ambientes úmidos, então na água doce, na água salgada. Mas há espécies parasitas. É sobre isso que a gente vai conversar também quando a gente falar de algumas doenças. Nas protozooses, que é como a gente chama essas doenças, tem algumas muito importantes que os vestibulares adoram. Eu botei umas estrelinhas, mas eu vou destacar com vocês também na hora. Só que como a gente tem bem pouco tempo, eu vou pedir para vocês para darem uma olhada depois nos slides. Eu estou sem acesso ao Moodle agora, mas mais tardar até amanhã eu disponibilizo para vocês os slides. Então deem uma olhada com mais cuidado, pelo menos nessas doenças que caem mais. Eles têm reprodução predominantemente assexuada, e isso quer dizer o quê? Que não vai haver troca de genes. Porém, também há uma reprodução sexuada. A digestão costuma ser intracelular, então eles absorvem o alimento, ou então existem alguns que são autótrofos, e os protistas em si são divididos em 4 classes de acordo com a locomoção e com a reprodução. Primeiro a gente tem os rizópodas. Gente, é bastante informação. Então, tentem. As doenças são o principal, mas vocês têm que ter uma ideia de como funciona cada organismo. Mas, claro, a gente sabe que vocês não vão ficar memorizando tudo isso, até porque é muito conteúdo. Então, vejam essas que têm alguma particularidade diferente. Os rizópodas têm a classe característica que é a ameba, tá? A espécie característica que é a ameba. Eles se chamam rizópodes porque eles têm os podes, que serão tipo pés. São pseudópodes, são pseudopés. Então, vamos fazendo essas associações. Vejam que eles têm aqui, parecem uns pezinhos mesmo. Eles se reproduzem por cisparidade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a reprodução depois. Mas, basicamente, eles se dividem, né? Fazem uma divisão igualitária. Eles têm vida livre ou parasitária. E existem as tecamebas, que elas produzem uma carapaça para se proteger. A principal doença é a amebíase. Ameba, de amebíase. O agente etiológico, que é quem causa a doença, é a entamoeba histolítica. A transmissão ela vai se dar por ingestão de água ou de alimentos contaminados. E o sintoma mais clássico é a diarreia, porém pode ter vômito e, quando muito exacerbado, sangue nas fezes. A amebíase ela também é muito comum quando as crianças ficam botando muita mão na boca, assim, muitas das doenças elas são transmitidas dessa forma. Então vejam que pode ser também uma transmissão fecal oral. Pode sair nas fezes e nas fezes tu vai passar a mão, ou então por ter um espaço que não tem um saneamento básico adequado, tu vai acabar se contaminando. Nós temos também os mastigóforas, e esses são os mais fofinhos, gente. Esse daqui é uma giardia, vejam, ela tem 2 olhinhos e uma boquinha. Ela é muito fofa de ver no microscópio. E eles se locomovem pelos flagelos que eles têm. Vejam aqui, tem essas projeções, que são flagelos que ficam fazendo movimentos helicoidais para elas se movimentar. Podem também ser de vida livre ou parasitária. Aqui nós temos uma doença muito, muito importante, a doença de Chagas. O agente etiológico vai ser o Trypanosoma cruzi, que também é conhecido como barbeiro.
O barbeiro, quando ele picar o ser humano, ele não vai transmitir, e isso é muito importante, gente, ele não vai transmitir o tripanossoma na saliva dele. O que acontece o barbeiro, toda vez que pica, ele defeca. Então, quando a gente coça a ferida, a gente coloca as fezes dentro dessa ferida e as fezes do barbeiro têm o Trypanosoma cruzi. Os principais sintomas são, na fase aguda, febre e um pouco de edema. Vocês sabem o que é edema? Edema é quando a gente tem inchaço por acúmulo de líquido. E essa fase aguda, muitas vezes, ela não é percebida, porque as pessoas não dão muita bola, tem uma febrezinha, enfim, tá um pouco mais inchado. Só que daí vem a fase crônica, que anos depois, o protozoário ele começa a infectar outros lugares, ele começa a infectar a musculatura, e algo muito comum é a hipertrofia do coração, então o coração fica muito aumentado, o que é um grande problema, né? A gente pode causar arritmias, que é o descompasso do coração, e também pode aumentar outros órgãos, como por exemplo o baço. Aqui tá o ciclo dele, deem uma olhada, é bem importante, gente. Todas essas imagens, peraí que eu vou sentar aqui agora. Todas essas imagens dos ciclos são tirados do CDC, que é um dos melhores lugares para parasitoses, enfim, que é bem legal. Eles vão estar em inglês, mas para quem entende inglês, é bem legal de olhar. E temos também a giardíase, que é causada pela Giardia lamblia, que é essa coisinha fofinha aqui. Ela também é transmitida pela ingestão de água ou de alimentos contaminados, também tem essa questão fecal-oral. Ela causa também diarreia, dores abdominais, porém ela costuma acometer mais as crianças, porque as crianças elas não têm muito ainda aquele discernimento do que dá para pegar e levar na boca, né? Então elas têm essa coisa de explorar. Então, às vezes, na areia, elas botam uma coisa na boca que estava na rua, ou então elas colocam a mão porque tá com uma coceira lá embaixo, e daí elas vão cheirar. Enfim, causa uma giardíase, que principalmente é diarreia e dores abdominais. Aqui está o ciclo da giardia. Ela cria cistos, isso é bastante interessante. Existem alguns protozoários e outros seres também que, quando estão em uma situação adversa, eles criam cistos, que é como se eles desidratassem e diminuíssem o metabolismo deles para se proteger, para que quando eles estiverem em uma situação mais apropriada à vida, eles desensistassem e daí pudessem aumentar o metabolismo de novo e continuar funcionando de forma basal. Nós temos a tricomoníase, que é bastante importante porque é uma IST. ISTs são as infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente a gente chamava de DST, porém o que acontece? Muitas das infecções sexualmente transmissíveis são apenas infecções, não são uma doença propriamente. Então, nem sempre vai ser sintomático, etc. Por isso que se mudou a nomenclatura. Pode aparecer ainda no vestibular DST? Pode, não vamos considerar errado, mas só para vocês saberem que o nome certo hoje em dia é IST. O agente etiológico, que vai sempre ser o causador, é o Trichomonas vaginalis. Os sintomas são corrimento, um corrimento diferente, vocês sabem que é fisiológico, né, natural, a mulher tem um corrimento, mas começa a ter algo diferente, e dor ao urinar. Já nos homens, costuma ser assintomático. Se prolongado, pode levar à infertilidade. Gente, eu esqueci de perguntar uma coisa, quando eu falei aqui de doença de Chagas. Como que a gente chama o barbeiro nessa doença? A gente chama o tripanossoma de agente etiológico. Como é que a gente chama o barbeiro? A gente vai chamar o barbeiro de vetor. Não é ele que causa a doença, mas é ele o vetor que leva a doença, que nos traz a doença, nos causa. Entendem a diferença? É bem sutil, mas é muito importante, porque as provas gostam de usar essa terminologia. Leishmaniose também é uma doença bastante importante. O agente etiológico é a leishmania,
Quando vocês virem esse SP, SPP é a espécie, então existem vários tipos de leishmania e alguns deles causam a leishmaniose. A transmissão vai ser também por um vetor, que é o mosquito Lutzomia. Então lembrem de leishmania, Lutzomia, é tudo meio que com L. E causa lesões, quando é tegumentária, lesões na pele. O Lutzomia também é chamado de mosquito palha, então ele é conhecido popularmente assim, e pode ser de dois tipos a leishmaniose. Ela é tegumentar, então ela vai ter lesões na pele, tegumento geralmente vai fazer referência à pele. Tem as ulcerações de Bauru, e pode ser visceral, que nas vísceras é dentro, né? Vão ser dores no abdômen, perda de peso, e daí aqui, ó, a megalia, que é o aumento. Hepatomegalia vai ser do fígado, esplenomegalia vai ser do baço. Uma coisa muito importante é que os cachorros também podem ser hospedeiros. E daí teve, alguns anos atrás, não sei se vocês lembram, em Porto Alegre, um surto de leishmaniose. E o prefeito, na época, queria sair matando o cachorro na rua. Não, gente, essa não é a solução. A gente vai conversar um pouco sobre profilaxia no final, tá? Mas quando a gente tem, por exemplo, vetores, a solução é tu eliminar o vetor, é tu dificultar o acesso ao vetor. Então a gente tem um mosquito, a gente tem que evitar esse mosquito. A gente tem que tentar erradicar ele, que é o mesmo que acontece com a dengue, do Aedes aegypti. O que tem sido feito? Mosquitos geneticamente modificados, que são estéreis, então dificultam a propagação. E saneamento básico, que ajuda a que esses mosquitos não tenham onde se proliferar, naquela água parada, enfim. Não é matar o outro hospedeiro, tá? O cachorro ele também funciona como hospedeiro. E aqui nós temos o ciclo melhor explicado. Gente, sempre que a gente tiver essas doenças que tem um vetor ou tem um outro hospedeiro, a gente fala de um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. Me falem se o Matheus já contou isso para vocês, tá? Para não ser repetitivo. Vocês já sabem a diferença entre hospedeiro definitivo e intermediário? Alguém abre o microfone, por favor? Tá, eu vou partir do pressuposto que vocês não sabem. O que acontece? Muitos desses organismos, eles se multiplicam de formas assexuadas e sexuadas. Então, eles vão se replicar de uma forma diferente em cada um dos organismos. A gente chama de hospedeiro definitivo o hospedeiro no qual o organismo faz a reprodução sexuada, e de hospedeiro intermediário, de reprodução, onde ele faz a reprodução assexuada. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma divisão binária, que é uma reprodução assexuada. Não tem a troca genética. Então, o flebótomo, que é também como a gente chama o mosquito palha, vai ser o hospedeiro intermediário. E o ser humano, o hospedeiro definitivo. Nós temos também a doença do sono. Não, vocês não têm a doença do sono, eu sei que vocês sentem muito sono, mas não foi a tsetse que picou vocês. É esse mosquitinho aqui, a tsetse. É bastante comum e geralmente restrita ao continente africano, causado pelo Trypanosoma brucei, causa febre, anemia e sonolência. Uma sonolência extrema, assim, tipo, pessoas que passam dias dormindo, tipo a bela adormecida. Nós temos outras classes, como o ciliófora. Gente, ciliófora lembra cílios, porque ele tem como se fossem cíliozinhos aqui, várias projeções. A diferença principal entre cílios e flagelos é que os flagelos são poucos, eles podem ser únicos ou ter alguns, assim. E os cílios são vários, geralmente, né, bem espalhados. Eles usam os cílios para se locomover. Eles podem ser também de vida livre ou parasitária. E uma curiosidade é que eles têm dois núcleos. O macro, que é o vetal, e o micro, que é o sexual. Isso lembra vocês alguma coisa? Um outro ser que tem mais de um DNA, digamos assim, que no caso não é um núcleo, são as bactérias. Elas têm os plasmídios, que são aquele DNA circular que
que não fica naquela região que seria nucleóide nas bactérias. E para que são usados os plasmídios e esse micronúcleo? Para trocas entre os organismos. Então a gente vai ter uma reprodução sexuada nos filóforos, porque eles podem se juntar, criar uma ponte plasmática e trocar esses micronúcleos. Então vai haver essa troca genética. Uma doença também muito importante dos cilióforos é a malária, gente. O agente etiológico da malária é o plasmódio. E a transmissão vai ser dada pelo vetor o mosquito anófilis. Gente, geralmente quando é mosquito é a fêmea que pica, tá? Geralmente ela, não a fêmea que pica, mas é a fêmea que transmite a doença. Na dengue é a mesma coisa. Então aqui nós vamos ter anófilis. O sintoma característico é a febre intermitente. Então, intermitente é que vai e volta, né? Perene, que é contínua, intermitente que vai e volta. Que a gente chama de febre terçã ou quartã. Essa febre, ela acontece por quê? O plasmódio, né, o protozoário, ele infecta as nossas hemácias em algum momento, vejam aqui. Ele tem um ciclo de reprodução assexuada nas nossas hemácias. Só que ele vai se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo, vai fazendo tantos que uma hora a hemácia lisa, ela estoura. E quando a gente tem essa lise massiva de hemácias, a gente tem uma crise intensa de febre. Vejam que aqui sim, diferente do barbeiro, esse protozoário está nas glândulas salivares do mosquito. Aqui também nós temos um pouco mais sobre o ciclo. E algo que tem que ser destacado é, geralmente a gente tem esse vício de achar que o hospedeiro definitivo vai ser o ser humano. Nesse caso não, gente, o hospedeiro definitivo é um mosquito, porque vejam que aqui está a reprodução sexuada do protozoário. Também é importante a toxoplasmose. A toxoplasmose, ela é um problema muito grande para pessoas grávidas. O agente causador é o Toxoplasma gondii e também a transmissão é por ingestão de água ou alimentos contaminados, então a questão do saneamento básico, ou então por uma carne mal passada com cistos. Os sintomas podem ser assintomáticos. Existem pessoas que elas descobrem que elas tiveram toxoplasmose só quando elas vão doar sangue, e daí na doação de sangue tem esses testes que eles fazem. Ou então quando elas estão grávidas, no pré-natal, são feitos exames para algumas doenças, entre elas a toxoplasmose. Por quê? A toxoplasmose pode levar ao aborto do feto. Então, é bem importante para pessoas grávidas. Os gatos, eles também são hospedeiros do Toxoplasma gondii, mas ele não transmite facilmente ao ser humano, apesar de que tem que ter um cuidado com as fezes do gato. Nós temos também os protozoários apicomplexos. Então, api, vejam que eles têm como se fosse um ápice, eles são meio gordinhos na ponta e na outra ponta eles são menorzinhos, um ápice. Eles não têm estrutura de locomoção, então eles são predominantemente parasitas. Os foraminíferos, e daí, gente, vai começando a vir um monte de gente que talvez não seja tão importante, assim, a gente tem que ter uma noção, a gente tem que conhecer, mas o foco mesmo são naqueles que causam doenças. Os foraminíferos também vão ter pseudópodes, aqueles pseudopés, que são essas estruturas aqui, e a maioria deles é marinho. E nós vamos ter os actinopodas, parece uma estrelinha. A reprodução assexuada, como eu já falei para vocês, pode ser por divisão binária, que a gente também chama de cisciparidade, que vejam aqui, são duas células exatamente iguais. Pode ser por divisão múltipla, que é muito parecido, só que em vez de ele só se dividir, ele multiplica o núcleo, faz várias mitoses dentro da mesma célula, e daí essas mitoses se dividem em várias outras células. E também temos a reprodução sexuada, que a gente chama de conjugação, que é aquilo que eu falei para vocês, quando tem o micronúcleo, que é aquele núcleo sexual, a gente os seres criam uma ponte citoplasmática, que é o que a gente chama dessa conjugação, porque conjugar é juntar. E daí eles vão acabar passando essas informações um para o outro, e esse DNA vai ser incorporado. Aqui eu deixei uma tabelinha para vocês com as principais doenças, os principais parasitas e as principais doenças.
A maioria delas a gente já conversou sobre. E uma coisa muito importante é a profilaxia, gente. Quando a gente fala de ISTs, a principal profilaxia é o uso de camisinha. Muito importante, gente. E a testagem regular para quem já tem uma vida sexual ativa. Existe teste rápido na UBS, é super tranquilo de fazer, nos postinhos, enfim. Quando a gente fala de vetor, o principal seria eliminar o vetor. E também situações que possam chamar esse vetor. Então, com os insetos, o uso de repelentes, o uso de telinhas nas janelas, tirar as habitações de perto de matas muito fechadas, onde a gente saiba que existem situações endêmicas dessa doença. E principalmente, gente, naquela questão que envolve alimentação, envolve água contaminada, alimentos contaminados, contaminação fecal-oral, é essencial medidas de saneamento básico. No Brasil, a gente tem pouquíssima cobertura de saneamento básico. E, gente, saneamento básico é esgoto, água encanada, tratamento desse esgoto e dessa água, não despejar o esgoto em qualquer lugar, é ter uma coleta de lixo efetiva. Não é algo tão simples assim, mas é muito importante na prevenção, na profilaxia de inúmeras doenças, não só de protozooses. Além disso, ensinar medidas de higiene pessoal apropriadas e com os alimentos também. Dentre os protozoários, nós temos também as algas. As algas também são eucariontes. Por muito tempo, confundiram algas com vegetais. Elas fizeram parte da classe dos vegetais, mas é porque muitas delas são verdes e multicelulares. Então, eles acharam que fosse, mas hoje em dia sabe-se que não. Então, elas são eucariontes, podem ser uni- ou pluricelulares, são fotossintetizadores, então autótrofos, são encontrados em rios, lagos, mares ou então em situações de mutualismo, que vocês viram com o professor Tiago, por exemplo, nos líquens. Os embriões, curiosidade, não dependem da nutrição materna e eles são, gente, o pulmão do mundo. Eles são os maiores produtores de oxigênio. Cerca de 90% do oxigênio atmosférico é advindo dessas algas. Por quê? Porque elas estão, como vocês veem ali, principalmente na água, em lugares muito úmidos. E é da água que elas tiram esse oxigênio que elas precisam para respirar. Então, a gente tem muito oxigênio livre. Elas elas também são muito menores, elas precisam de um consumo de oxigênio muito menor do que o que elas produzem. Que é diferente, por exemplo, de uma floresta que está estável, que basicamente tudo que ela produz de fotossíntese, ela consome na respiração. Então tenham cuidado com isso. Não é a Amazônia que é o pulmão do mundo, são as algas. A Amazônia é a bomba hídrica do mundo. Nós também temos várias classes. Clorofita. Clorofita lembra clorofila, então são as nossas algas verdes. Elas podem ser pluricelulares ou então unicelulares que vivem em colônias, então se agrupam. A maioria delas é de água doce. Uma coisa muito importante de a gente notar, gente, é que essas algas estão na água, né? E muitas delas compõem o que a gente chama de fitoplâncton. No momento que entra mais alguém. O fitoplâncton, gente, alimenta vários seres vivos, né? Vocês já devem ter ouvido falar bastante em ecologia. E é basicamente isso. São algas que se encontram na superfície da água. O plâncton, a região planctônica, é essa região superficial da água, e a bentônica é a região que fica no chão. Então, seriam aquelas seres sésseis. Esses daqui, por exemplo, são sésseis, eles não se mexem, são imóveis. A faeofita são as algas pardas, que a gente chama. E, gente, notem que essas mudanças de cor, elas se devem a mudanças de pigmento. Então, às vezes, a gente tem essa ideia errada de que o único pigmento fotossintetizante é a clorofila. Mas não é, gente. Tem vários tipos de clorofila, para começo de conversa. Por exemplo, a clorofila A e a clorofila B. Mas a gente também tem muitos outros corantes fotossintetizantes, como rodofita. Enfim, eu não coloquei todos aqui,
porque eu acho que é informação demais. Então, vocês precisam focar um pouco mais, digamos, mas eu vou disponibilizar um material para vocês lerem e complementarem, se quiserem. As faiofitas são multicelulares, como vocês veem, só que o que acontece? Parece muito uma planta, prof. Por que não é um vegetal? Porque eles não têm tecidos e, portanto, não têm órgãos verdadeiros. Eles não formam tecidos. É meio que um... Eu não sei como explicar isso agora para vocês. Eu vou gravar um videozinho depois, vou escrever um texto para explicar direitinho. Mas os tecidos, eles são um conjunto de células que se organizam para um mesmo propósito. E nesse caso a gente não tem isso. A gente não tem um tecido verdadeiro, então elas não são vegetais e tem outras características diferentes também. A gente às vezes chama de floresta de kelps, o que a gente vê ali quando tem muitas. E elas têm uma questão interessante, elas são recobertas por uma substância chamada de algina, que é usada na fabricação de sorvetes e de cosméticos. Então vejam que as algas são bastante importantes no nosso dia a dia. As rodofitas, rodo de vermelha. Fitas, vocês estão vendo, né, que vem muito relacionado a essa questão das algas. As algas vermelhas têm a maioria marinha e multicelular. E também são chamadas de coralináceas algumas dessas algas que formam os recifes de corais. Então, elas fazem parte, vocês vão estudar os corais depois, quando vocês falarem de poríferos e de cnidários, mas essas algas participam desses recifes. E elas têm o agar, que é usado também para fazer sorvete, para fazer alguns doces, e as placas de Petri, que a gente usa no laboratório para fazer cultivo de bactérias, de fungos, etc. Nós temos as crisófitas ou diatomáceas, que são as algas douradas. Elas são unicelulares, vejam então aqui que é uma colônia. Elas são flageladas, que seriam esses risquinhos que vocês estão vendo. E uma questão muito interessante é que elas têm uma carapaça dupla de dióxido de silício. Lembrem que o silício ele é bastante duro. Então, quando elas morrem, elas vão decantar e elas formam um depósito de silício no fundo do mar, que a gente chama de diatomito. E esse silício pode ser usado para fazer cerâmica ou até dinamite, gente. Temos os dinoflagelados. Os dinoflagelados são particularmente importantes, gente. E é muito importante que vocês não confundam eles com as rodofitas. Os dinoflagelados são unicelulares e, como fala o nome, flagelados. Por que eles são tão importantes? Porque eles causam o fenômeno da maré vermelha. A foto ficou fora do lugar, eu já corrijo isso. Vocês podem ficar tentados a pensar que são as algas vermelhas que causam a maré vermelha. Porém, não. São os dinoflagelados que causam a maré vermelha. Guardem isso. Vocês viram na ecologia que a maré vermelha é um fenômeno que ocorre quando a gente tem uma proliferação excessiva desses dinoflagelados. Muitas vezes pode ocorrer por eutrofização. E daí, qual é o problema disso? Além de ficar uma cor vermelha na água, os dinoflagelados produzem naturalmente uma excreta que é tóxica. Então, aumenta muito a quantidade dessa substância tóxica na água, que acaba matando peixes e outros animais que possam estar lá. Se a concentração for muito grande, pode chegar a dar alguma certa intoxicação no ser humano, por exemplo, quando se alimenta de ostras cruas, etc. Outra questão interessante é que eles têm uma parede celular de carbonato de cálcio e que eles conseguem fazer também mutualismo com alguns corais e eles são bioluminescentes, ou seja, que eles brilham naturalmente, é biológico para eles, por causa de uma substância chamada luciferase. Lembrem que Luci vem de luz, né? Lúcifer é aquele que traz a luz. Nós temos também as euglenas. Elas são unicelulares e apenas de água doce. Elas não têm parede celular e elas podem ser heterótrofas quando não há luz. Então, elas são autótrofas, principalmente, elas são verdes, elas têm aquela clorofila, mas se não houver luz, elas podem se alimentar, né? Absorver algumas partículas, mas é mais incomum. Vejam aqui os cloroplastos para fazer a fotossíntese.
Como é a reprodução das algas? Muitas coisas são bem parecidas, até não só entre os protozoários, mas entre várias classes. Nós temos a clássica divisão binária, que é assexuada. Lembrem que assexuada é porque não existe troca genética. Então, não existe variabilidade genética. O que vai acontecer de haver variabilidade é só se houver mutações nesses genes, mas não existe uma troca. Que é basicamente isso. A célula, ela se divide em duas, como fala, divisão binária. Temos uma reprodução assexuada que a gente chama de brotamento. Isso a galera que gosta muito de mudinha, assim, de planta, vai saber como é que é. Tu tira tipo um broto para tu tirar uma muda, né? Aqui é parecido, um brotinho, um fragmento da alga vai cair e vai continuar crescendo naturalmente. Ele é independente, porque lembra que eles são fotossintetizantes, então se houver luz, ele não precisa de uma nutrição de quem gerou ele. Nós também temos uma reprodução sexuada, que é um pouco mais complicada porque a gente começa a ver alternância de gerações, que é algo que vocês... Ok, nós estamos no nosso horário, mas estamos nos últimos slides, eu prometo que eu vou ser rápido. Vocês vão ver melhor a alternância de gerações quando vocês forem falar de botânica. Mas, basicamente, nós vamos ter gerações diploides e gerações haploides se alternando. Deem aqui uma olhada. Aqui nós temos o zigoto diploide e aqui nós temos os seres haploides. Então, eles vão trocando, alternando. E nós temos também a conjugação, que é pela formação daquelas pontes plasmáticas. Daí eles vão ter uma transferência de citoplasma. E, bom, gente, e daí eles vão se juntar, formando um zigoto, que vai formar novos filamentos adultos que vão se crescer, enfim. Gente, é isso. Desculpem a correria. Eu não gosto de correr aula, mas hoje tava difícil, a gente tava com pouco tempo.